Já de volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco, e eu gostaria imensamente que qualquer dia desses você também fizesse parte aqui do nosso programa. E é muito fácil, você envia a sua sugestão de pauta, conta a sua história da nossa produção através do e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. Hoje, a história que nós estamos conhecendo é da Carolina Varela. Ela que é fisioterapeuta de Boa Vista, mas já mora em Manaus há 10 anos, já é manauara. E a Carol, ela tem uma história de vida marcante, é uma guerreira, é mais uma mãe, é mais uma mulher guerreira aqui da nossa Amazônia e do nosso Brasil, como várias outras mamães, não é? É fundadora do Instituto Alguém. Carol, você estava falando que quando chegou em São Paulo, os médicos diagnosticaram o câncer da Ana Luísa já em praticamente todo o corpo dela. Eles te explicaram proveniente de que esse câncer, se em decorrência da tua família, se alguém teve, qual foi a explicação que eles te deram? O câncer infantil, ele se comporta completamente diferente do câncer em adulto, né? Então, assim, a primeira coisa que eles fizeram questão de me explicar foi isso. A gente sempre pensa que a culpa é nossa, a gente fez alguma coisa, a gente deu alguma comida errada, mas não é nada disso, né? O câncer em adulto, ele se comporta através de fatores externos. Então, se eu fumo um cigarro, é possível que eu tenha um câncer de pulmão. Se eu tomo uma bebida alcoólica em demasia, eu posso ter um câncer no fígado e assim vai. Com a criança não funciona assim. São fatores intrínsecos, né? Ou seja, podem ou não ter relação com a genética, né? Segundo o que foi me falado, é uma alteração celular, que é como se fosse uma formação aleatória de células e que elas não têm a ver com a genética especificamente. Alguns cânceres sim, mas a maioria não. Então é como se fosse uma loteria às avessas, né? Eu tive o azar de minha filha ter uma alteração celular difícil, diferente e que gerou esses tumores. Mas se eu tiver outro filho, não significa que ele vai ter essa doença. Na minha família ninguém teve câncer, nenhuma história de câncer na minha família. Então, realmente, como os médicos falaram, eu fui premiada às avessas com essa doença. Eu não posso ter medo dessa doença e achar que agora minha vida é só isso. Pelo contrário, né? Então, assim, foi difícil eu me senti culpada durante muito tempo. Eu sempre achava, e a gente sempre lê tanta coisa na internet, cada absurdo, mas na verdade a gente tem que ficar fixo no que tem nos estudos científicos. E os estudos científicos dizem que não existe uma causa específica para o câncer infantil ainda. Eles continuam em pesquisa, os medicamentos ainda também estão em estudos, não são todos os cânceres que têm cura, mas já tem muitos que têm cura. A gente pode pensar, câncer não tem cura. Tem sim, né? Então, assim, a minha filha não teve um bom resultado, a minha filha foi diagnosticada com um tumor muito raro, mas outras crianças já voltaram, né? Crianças até apoiadas pelo Instituto Alguém já voltaram tão bem, coleguinhas que faziam tratamento com ela na mesma época estão curados, então não significa que você tem que perder as esperanças. Eu acho que é como o médico falou pra mim, você tem 20% de chance de cura na sua filha. E se ela estiver nesses 20%, é 100%. O que a gente não pode é deixar para lá. Carol, você e a Soraya, que é a diretora administrativa também do Instituto Alguém, você passou o diagnóstico da Ana Luísa foi em 2010. Isso. Ela faleceu em julho de 2011. Isso. E a Júlia? A Júlia ela foi diagnosticada em fevereiro de 2011, na época do carnaval, né? A Ana Luísa estava internada nessa época fazendo um transplante autólogo de medula. E a Júlia faleceu antes da Ana Luísa, ela faleceu em maio. Então a Júlia só fez um tratamento de 3 meses. Ela era uma criança menor, ela tinha 1 ano e meio, é uma criança mais frágil. O tipo de câncer que ela tinha era um câncer muito agressivo também. Era câncer... É um neuroblastoma na suprarrenal. Então, assim, por vários fatores, né? Uma criança menor, ela é mais frágil também. Então, a Júlia faleceu antes, faleceu em maio. A Ana Luísa estava bem, a gente foi visitar a Soraya, eu estive com a Soraya no momento que a Júlia faleceu, ajudei a Soraya a embalar as coisas para voltar para casa, foi um momento muito doloroso, foi quando a gente se conheceu, né, assim, um momento muito difícil, mas naquele momento a gente estava muito esperançosa com a Ana Luísa. A Soraya falou, a vitória que a Júlia não tem, a Ana Luísa vai ter. Mas um mês depois do falecimento da Júlia, a Ana Luísa o câncer voltou, ela já estava bem, já estava com passagem para voltar para Manaus. E o câncer voltou de uma forma muito agressiva nas membranas que recobrem o cérebro, então não tinha cirurgia, não tinha mais remédio.
E aí a gente ficou... o diagnóstico do câncer que tinha voltado foi em 8 de junho. Dia 8 de julho, exatamente um mês depois, ela faleceu. E aí nós voltamos para Manaus. Carol, e você, seu esposo, a Soraya, o esposo dela, transformaram o drama e do que poderia ser o motivo de uma possível depressão, enfim, porque eu nem imagino. Aliás, eu imagino a dor porque eu já perdi minhas trigêmeas. Algumas pessoas sabem, mas eu não convivi com elas. Vocês conviveram com as meninas. Mas assim, vocês transformaram tudo isso em estímulo para ajudar outras famílias. Eu quero saber mais sobre isso no terceiro bloco. Você vai me explicar, tá bom? Bom. Então a gente vai para o intervalinho comercial, que vai ser bem rapidinho. E a gente volta muito mais. Ai, o programa hoje tá assim, emocionante, né? Com essa Carolina Varela, esse exemplo de mãe de vida aqui com a gente hoje. Não sai daí não, que a gente volta já já. Antes do intervalo comercial, confira a dica do Amazônia Mulher para você. O Espaço Miros começa com uma recepção grande, onde dá para atender bastante gente. Trabalhamos produtos de última geração. Temos o café conjugado para que o nosso cliente não se perca muito. A gente já deixa as salas de depilações aqui e já começa com a área de cortes, escovas. Aqui a gente faz as sobrancelhas, maquiagens, espelhos um pouco maiores. Parte de manicure, então você que está fazendo seu pé e mão, você tem 2 televisões, uma de um lado, outra do outro. As iluminações, elas são brancas e amarelas para que mostre a real cor do cabelo. Nós temos uma outra parte que a gente sobe lá para cima, onde faz as partes químicas, são os alisamentos, as progressivas. Uma das outras coisas que a gente caprichou e teve, que é uma coisa que o cliente não gosta de estar, no lavatório. Então o que a gente fez? Uma parte verde, um chão amadeirado. É isso aí. Esse é o Espaço Miros. Nós estamos aqui na Benjamin Constant, entre a João Goulart e a Guanabara. O telefone é 3224-3476.